Ok. TT, Boa pode noite. abrir. Estamos hoje no dia 25 de março de 2026, na quarta live do estudo aprofundado do Gita com o nosso irmão Ricardo Lindemann. Aliás, doutor Ricardo Lindemann, doutor pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E Juiz de estamos Fora, isso juntos, sim. inclusive, fui meu hóspede querido aqui em Juiz de Fora. Tem Eu que voltar. devo muito do doutorado à TT. Isso, pelo menos a estadia, com certeza. Pode voltar para o pós-doutorado. Estamos, então, numa série que já se pretende que seja um estudo continuado. Já se tinha falado nisso, como se tem o estudo das cartas, o estudo de outros doutrinas secretas, já se tinha pensado em se fazer um estudo continuado do Gita, e o nosso irmãozinho Lauro veio nos trazer de novo esse apelo. Quem sabe depois podemos conversar no momento apropriado com o Ricardo a respeito dessa opção. Em princípio, faremos 16 lives. No mês de agosto, talvez mais quatro, para fecharmos, ou não. E aí, como nós estamos num país democrático, nós vamos colocar isso em pauta para votação. Em O princípio, problema é que eu vou dar um curso de yoga em Naarden, no Centro Teosófico de Huizen, na Holanda, em agosto. Mas eu acho que é a partir do dia 19. Então aí tem que olhar o calendário direitinho. Mas eu tive a honra de ser o inaugurador da filial da Escola de Sabedoria na Europa. Tá? Vai uhum, começar agora a pedido do irmão Tim Boyd. Então, é sobre a minha tese, não é? Justamente o Yoga Sutra como ciência do autoconhecimento. Mas aí eu vou ficar umas 2 semanas indisponível no final de agosto, só para te antecipar. mas pela causa vale, viu, Ricardo? E como eu sou co-participante da sua tese, eu me sinto cúmplice. Parabéns. E nós É. estamos muito honrados de saber que o nosso grande irmão estará aí a convite do presidente internacional abrindo um trabalho em agosto. Parabéns, Ricardo, merecido. Eu que o diga. Então, com a palavra, você para fazer a prece inaugural sempre do trabalho do Guida. Eu digo inaugural porque é sempre um repensar, um recomeço no trabalho. Bem-vindo. Bom, eu vou pedir então a todos que assim desejarem participar de uma meditação pela paz, pelo amor e fraternidade universais, que me parece o mundo tanto necessitar, de preferência buscar uma posição confortável e estável, com a coluna ereta e a respiração serena e profunda. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição.
nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Namastê. Então, eu não sei exatamente se os irmãos anotaram, mas nós tínhamos encerrado no capítulo 3. Na verdade, parece que as perguntas entraram um pouco antes e eu acabei não anotando até onde nós chegamos. Não sei se alguém pode me ajudar. Senão, eu vou retomar do capítulo 3 a parte que me parece essencial. O homem não se liberta. 3:4. O homem não se liberta da ação abstendo-se da atividade, nem se eleva à perfeição pela mera renúncia. Isso com certeza nós tínhamos visto, porque a total abstenção da atividade implicaria até parar de respirar, e isso conduziria o corpo à morte. Como nem isso acontece, que a pessoa desmaia e volta a respirar, certo? Então, Professor Ricardo, sim, Alexandra que está falando. Eu tudo acho que bem a gente aí. foi até o 3:12, porque eu até fiz umas anotações aqui. Até o 3:12 a gente foi. Não sei se é Ah, interessante é verdade. retornar, né? Tens toda a razão, porque eu me lembro de ter comentado o 3:12. Vou ler ele de novo. Pois nutridos pelos sacrifícios brilhantes, que são os anjos, para traduzir ocidentalmente, vos concederão as dádivas que desejais. É verdadeiramente um ladrão aquele que desfruta das dádivas concedidas por eles, sem qualquer retribuição. Então, do ponto de vista oriental, a vida é concedida pelos anjos. Do ponto de vista oriental, a história que nós temos da cegonha é, na verdade, um anjo que traz o átomo permanente, o sutratma, e liga ele ao espermatozoide. Esse, por sua vez, por isso vai conseguir fazer o gol lá no óvulo. Os outros vão só bater na trave, mas não acertam. E ele é o escolhido porque ele está ligado, ele tem uma energia a mais, ele está ligado ao sutratma. Então, do ponto de vista da filosofia oriental, o homem engravida antes da mulher. Não sei se isso faz muito sentido para você, mas se quiserem aprofundar o tema, eu recomendo A Vida do Homem em Três Mundos, de Annie Besant. Ali ela fala exatamente como esse processo ocorre e por que tanto o pai quanto a mãe devem purificar não só a sua alimentação, como a sua bebida e o ar que respira. Porque por uma dessas três vias, o átomo permanente é absorvido. O átomo permanente da criança, certo? E da vibração do alimento, da vibração de todos esses fatores mencionados, dos líquidos e dos gases, no caso da respiração, do prana, há uma seleção dos átomos absorvidos e um deles será
o átomo escolhido, o átomo permanente. Ele vai ser conduzido pelo anjo para se ligar a um determinado espermatozoide, e isso vai produzir o processo da vida, claro, dentro do corpo da mãe. Isso não se discute, certo? Que hoje em dia estão colocando muita coisa em discussão, e eu espero que não esqueçam que sem o útero materno nada mais vai acontecer. Daí em diante, começa a vida, e isso vale até certo ponto também para os animais e até para os vegetais, enfim, são forças da natureza comandadas pelos anjos, chamados elementais, que administram todo esse processo evolutivo dos reinos chamados inferiores, ou mais dependentes de assistência, porque ainda não têm autonomia, certo? Por outro lado, o ser humano tem mais autonomia, mas o caso comum, ele está demasiado preso às leis do karma, e só os iniciados podem, até certo ponto, escolher o lar onde vão nascer. Os Mahatmas, com certeza, porque eles já zeraram o karma. Mas a ideia que está por trás é que todo o processo da vida depende dos anjos. Então, eu vou ler de novo. Pois, nutridos pelo sacrifício, os brilhantes vos concederão as dádivas que desejais. Então, daí os rituais diários do Shrada e outros, o Bharat Samaj Puja, que se lançam geralmente arroz, óleo, ghee, que é aquele óleo de manteiga clarificada, ao fogo, com a intenção de que suba aos anjos como uma contribuição ao seu serviço. E a conclusão: é verdadeiramente um ladrão aquele que desfruta das dádivas concedidas por ele sem qualquer retribuição. Tá certo? Então, se eu me deixo simplesmente servir, se eu simplesmente me encosto, como eu já ouvi essa expressão algumas vezes, quando de repente nem tenho necessidade, posso trabalhar, posso produzir. Acho que vocês entenderam o que o Sutra quer dizer. Cada um tem seu Dharma, e enquanto ele tem vigor, é diferente de um aposentado cuja idade está avançada. Sentido antigo de aposentado é que não sai mais do aposento, eventualmente nem caminha mais. Esqueceram o significado das palavras. E Deus me perdoe lembrar que no nosso país roubaram até os aposentados. Então eu não vou nem comentar mais nada. Só estou mostrando que o problema do ladrão aqui é profundo. E é verdadeiramente um ladrão aquele que desfruta das dádivas concedidas por eles sem qualquer retribuição. Então, nós temos que perguntar a nós mesmos o que eu estou retribuindo à vida. De que forma eu ajudo a vida a continuar? E na tradição dos Yagyas são 5. As retribuições diárias, eu acho que eu fiz menção disso, mas eu acho que isto sim é alguma coisa que a gente sempre pode relembrar. Está bem? Então, aqui diz Brahma Yagya ou Rishi Yagya, o estudo e o ensino dos Vedas e escrituras sagradas. Pode significar também a meditação para nós sermos canais de luz para Deus, Brahma,
O Rishi Yagya também é as oferendas aos monges e àqueles que se dedicam a levar a luz ao mundo. Depois, Deva Yagya, ou sacrifício aos deuses, eu acabei de, ou anjos, eu acabei de explicar como funciona nos rituais, principalmente no Purva Mimamsa. Pitri Yagya, Pitri em sânscrito quer dizer pai, são os nossos pais, são os nossos antepassados. Em outras palavras, aqueles que faleceram recebem também libações de água e outras formas de sacrifício para receberem bênçãos e ascenderem ao céu. Isso vocês também encontram na igreja tradicional, porque se fazem missas de acompanhamento do corpo, de terceiro dia, sétimo dia, um mês, e aí por diante, missas desde Requiem até para auxiliar a ascensão. Bhuta Yagya, o oferecimento de alimentos, Bhuta quer dizer elementos, a todos os seres vivos, os animais, a natureza. E isso também pode significar ter um lugar para oferecer alimento físico para os animais, também para os monges, enfim, todos esses que eu estou citando. E o Manushya Yagya é o serviço à humanidade, alimentação de convidados e necessitados, que é o que, em geral, nós chamamos de caridade. Tá certo? Então, esses são os 5 yagyas diários que caracterizam a tradição bramânica. Se nós não completamos eles, é como se naquele dia nós não tivéssemos retribuído a vida que nós recebemos. Existem frações para isso. No budismo, não mais que 25%. Na tradição judaico-cristã, se fala em 10%, o dízimo. Eu não saberia como ajustar isso num país como o nosso, em que os impostos chegam a níveis surpreendentes. Mas, de qualquer forma, alguma coisa nós temos que fazer pelos outros. E a senhora Blavatsky diz de preferência diretamente e não por meio de instituições. E ela dá dois. Vocês já leram a Chave para a Teosofia? Ela dá 2 motivos para esse. O primeiro, porque existe corrupção e nem sempre o dinheiro ou a contribuição chega ao destinatário. Isso ela estava falando em 1889, quando publicou A Chave para a Teosofia. Não imagino o que ela diria hoje, prefiro nem imaginar. E, em segundo lugar, porque cria um vínculo de confiança e de devoção, vamos chamar pelo menos de gratidão, que ela considera mais importante até do que a doação em si. Porque a doação, por exemplo, de alimento, daqui a 3 horas a pessoa está com fome de novo. Mas se criar um vínculo de gratidão, se vocês lerem livros como o plano mental ou o plano devachánico, o plano celestial, é dito que se criam ligações de gratidão que podem ter vibrações tais que elevem a pessoa ao céu, porque ela adquiriu um amor de confiança. Então, as necessidades de um casal, as necessidades de uma pessoa que adoece, elas não existem por acaso, e todos nós um dia fomos crianças e tivemos pais.
ou alguém que cumpriu essa tarefa, porque senão não chegaríamos à idade madura que estamos. E, portanto, há vínculos de gratidão para nós estarmos vivos. Alguém fez esse papel para nós chegarmos até essa idade. Então, todas as necessidades não são maldições da natureza. A nossa fragilidade faz parte de um plano divino para que haja interdependência entre os seres humanos. Isso faz parte do plano. Para despertar os sentimentos de gratidão, devoção, sei lá, benevolência, compaixão, tudo isso, se não houvesse necessidade, cada um viveria no seu cubículo. Aliás, eu tenho visto casa de ricos, cada um tem televisão no quarto, não saem para nada, fazem a refeição lá dentro, ninguém se comunica. Começam a, a se isolar. E isso já começa com o celular, que a pessoa não conversa mais, não fala com ninguém. Eu não sei, eu tenho observado que a nossa evolução tecnológica não está aumentando nossa atenção ao próximo ou a nossa compaixão. E as pessoas querem cada vez mais, não aceitam qualquer coisa como doação. Não vou entrar nesses detalhes. Por isso, eu só lembro esse item do parágrafo sobre o discernimento, é o parágrafo 12, diz assim: qualquer homem, bom, vou entrar num antes, alimentar, precisas distinguir não somente o útil do inútil, mas ainda o mais útil do menos útil. Eu estou falando agora do aos pés do mestre, certo? Por curiosa coincidência, se é que coincidência existe, o parágrafo é o 12. Alimentar os pobres é uma obra boa, nobre e útil, porém, alimentar suas almas é ainda mais nobre e mais útil do que alimentar os seus corpos. Porque quando esse sentido de devoção e gratidão que move a pessoa a querer contribuir também em retribuição, põe a sociedade e o mundo em movimento, se cria um país. Mas se as pessoas estão só reivindicando direitos e fazendo protesto, vocês não vão ter a mesma colheita. Qualquer homem rico pode alimentar o corpo, mas somente aqueles que sabem podem alimentar a alma. Se tu sabes, é teu dever auxiliar outros a saber. Então, compreender que a ignorância espiritual é a causa do mal, porque não se compreende esse processo de interdependência da unidade da vida. O sentido de dharma ou de dever é sufocado pelo egoísmo, pela inveja, pela ganância. Enfim, eu não vou citar todos os 7 pecados capitais aí, vocês já os conhecem. Os justos que consomem os restantes do sacrifício, o praçado é oferecido a Deus e depois o restante do que não foi lançado ao fogo é considerado abençoado, e aí a pessoa se alimenta. Ela não se alimenta antes de fazer a oferenda, ok? Estão livres de todo pecado, mas os ímpios que preparam a comida somente para si, verdadeiramente comem pecado. É uma maneira oriental de dizer que parte do alimento tem que ser oferecido aos deuses. É o raciocínio que estamos fazendo até agora. As criaturas subsistem do alimento, a produção do alimento provém da chuva. A chuva procede do sacrifício, ou seja, os elementais da água e do ar produzem a chuva que nutre os vegetais, que depois vai produzir o arroz que vai para a mesa. Então, existe todo um ciclo. E aí, quando eu lanço o arroz, uma fração do arroz ao fogo, eu estou querendo devolver aos elementais e aos anjos aquilo que eles
ofereceram de serviço para que a chuva nutrisse o arroz. Pode nos parecer um conceito estranho no mundo moderno, mas é uma visão ecológica. A chuva procede do sacrifício, o sacrifício surge da ação, karma, em sânscrito. Saibas que a ação se origina de Brahma, então é da divindade que vem a ação. Brahma provém do imperecível, agora falamos do absoluto. Portanto, o eterno, o todo impregnante, está sempre presente no sacrifício, porque, basicamente, o absoluto é onipresente. A definição dada na proposição primeira da doutrina secreta é um princípio onipresente, eterno, sem limites e imutável. Aquele que na Terra não segue esse movimento, que é assim cíclico, ó filho de Prita, é pecador na vida e regozija-se nos sentidos, mas vive em vão. Então, ele não está integrado no processo da vida. E aí ele não constrói uma família, ele não constrói uma comunidade, ele não constrói um país, ele vive à margem. É toda uma concepção ecológico-política, se é que eu posso dizer, porque hoje em dia essas palavras tomaram caminhos estranhos, que está no bojo, no substrato do pensamento hindu, que nós estamos lendo é o coração de toda a visão hinduísta, é a Bhagavad Gita. Mas o ser que se regozija no ser com o ser. Desculpe, mas o homem que se regozija no ser com o ser se satisfaz e está contente no ser. Para ele, verdadeiramente, nada resta a cumprir. Quer dizer, ele cumpriu o Dharma. Para ele não há nenhuma atração pelas coisas feitas neste mundo, nem pelas não feitas, nem quaisquer dos seus objetivos depende de qualquer criatura. Portanto, sem apego, cumpre constantemente a ação que é dever, pois cumprindo a ação sem apego, o homem verdadeiramente alcança o Supremo. Janaka e outros realmente atingiram a perfeição pela ação. Então, tendo também em vista o bem-estar do mundo, deves cumprir a ação. Tudo quanto um grande homem faz, também o farão os outros. O padrão que ele estabelece, o povo seguirá. Nada há nos três mundos. Vejam aqui o nome do livro da doutora Besan, ela aparece no Sutra 322. Nada há nos três mundos, ó Parta, que deva ser feito por mim, nem algo inconquistado que possa ser conquistado, mas apesar disso eu me engajo na ação. Então, é Brahma, é Vishnu, é Shiva, principalmente Vishnu na preservação da vida. E sua consorte, Lakshmi, por isso chamada a deusa da prosperidade, mantém o processo da existência pelos ciclos que eu estou aí mencionando. Doutora Besan vai dizer em outros tratados, como, por exemplo, o livro Karma e Dharma, que é pela falta desses sacrifícios que vem, às vezes, da parte da natureza, os cataclismos, as epidemias, as enchentes, os terremotos. Está caracterizado que a natureza se vinga. Não sei se posso usar a palavra melhor,
é uma retribuição kármica da falta de religiosidade e interação de gratidão para com aqueles que geram os nossos alimentos a partir dos elementos. Essa é a visão antiga. Evidentemente, eu não tenho como provar isto, mas é também a explicação oriental para que as coisas não estão fora do controle e que quando isso acontece é porque está faltando oração, ritual e oferenda. Tá? Aquele povo, de alguma forma, está vivendo uma vida egoísta. É o que está subentendido até o que nós lemos. Se um povo se volta para servir aos deuses, ele automaticamente será por eles protegido. Essa é a ideia que está no substrato. E vai aparecer no livro quarto, eu não quero me antecipar, mas já o farei para vocês entenderem o que significa isso. O discurso número 4 tem uma explicação sobre o avatar. Quando é que o avatar é necessário? Não sei se vocês lembram dessa passagem, mas vai aparecer no livro 4, versículo 7. Sempre que há decadência da retidão, o que quer dizer do Dharma, e o que quer dizer Dharma, tudo o que eu falei até agora. Essa lei de retribuição, essa lei de cumprimento do dever, em que cada alma tem que cumprir a sua parte na economia da natureza. Então, sempre que há decadência da retidão, ó Bharata, e há exaltação da iniquidade, a Dharma, o oposto do Dharma, quer dizer, quando o roubo, a corrupção são aplaudidos, quando a virtude é considerada coisa cafona, ou nem lembram mais do que se trata, como dizia o famoso Rui Barbosa, tem-se até vergonha de ser honesto. Ah, que homem sábio nós tivemos no Brasil, chamado Rui Barbosa. Então, isto é decadência, decadência dos valores, decadência dos costumes. E quando essa decadência é geral, torna-se necessário o avatar. Tá? Então é dito, sempre que há decadência da retidão, ó Bharata, e há exaltação da iniquidade, ou a Dharma, então eu me manifesto pela proteção dos bons, pela destruição dos malvados, com o fim de estabelecer firmemente a retidão ou Dharma, eu renasço de tempos em tempos. Até onde eu estudei, em cada sub-raça com certeza, e ao que parece, em cada um das eras astrológicas, ou seja, a cada 2.150 anos, há uma nota tônica de reforço em que algum membro da grande fraternidade branca, da comunidade dos Mahatmas, da grande fraternidade, enfim, encarnará trazendo a mensagem da época. E é claro que isso acontece porque a mensagem antiga é considerada desgastada, obsoleta, ou as pessoas resolvem reagir ao ensinamento de forma negativa. Então, ela tem que ser apresentada em nova forma. A teosofia não é uma nova religião, ela é uma nova linguagem da maneira de expressar os ensinamentos antigos.
Não entendam a sociedade como uma igreja, nem a teosofia como uma nova religião. A senhora Blavatsky tem artigos explícitos com esses títulos, inclusive. O que nós estamos tentando revalidar é a compreensão de uma linguagem que pode estar fora de moda ou obsoleta, mas que se refere aos antigos rituais e à maneira do homem comum se aproximar de Deus, porque as maneiras do yoga, as maneiras do Vedanta, não são consideradas para o homem comum necessariamente. Não sei se estou me fazendo claro. Porque elas buscam a libertação ou moksha. O que é mais comum é o Purva Mimamsa, que são rituais de busca de retribuição e prosperidade proporcional a cada um, não uma ganância. Na verdade, buscam posição de retribuição e lugar ao céu, ao Svarga, entre uma vida e outra, não no Nirvana, que é a libertação final. Então, se vocês lerem a minha tese, eu tento explicar a diferença dos 6 darshanas. São 6 filosofias diferentes, ou têm níveis diferentes de profundidade. O Purva Mimamsa é o mais comum, o mais acessível, rituais diários de compensação e cumprimento do dever ou do Dharma. Isso está muito claro também no livro de Annie Besant, Dharma. Quando todos os dharmas foram cumpridos, a pessoa busca a libertação, aí nós estamos no campo esotérico. O problema é quando o esoterismo vira algum tipo de ambição espiritual e as pessoas querem, a partir daí, saltar por cima do exotérico como se já tivessem cumprido aqueles deveres, direto para a renúncia final. O resultado é querer despertar a Kundalini sem preencher os requisitos, querer despertar uma série de poderes sem ter uma vida realmente enraizada na retidão. E daí para frente, o desastre é inevitável. Mas se cada um consegue se colocar no seu devido lugar, e é para isso que nós estamos estudando essa filosofia, pelo cumprimento do Dharma ou do dever, o indivíduo vai se capacitando para passos mais avançados. Mas querer saltar etapas é ambição. Me faço claro? Nada há nos 3 mundos, ó Parta, que deva ser feito para mim. Ele não precisa disso. Tá certo? Lá no Rio Grande do Sul ficam oferecendo também coisas à divindade, à festa de Nossa Senhora dos Navegantes. O pessoal joga melancia, joga espelho, flores, todo tipo de coisa na água. No Rio Guaíba, eu não vou entrar em detalhes aqui também de todos os tipos de outras religiões que estão em sintonia aí. O fato é que nesse amálgama cultural que é o Brasil, algo dessa ideia de retribuição dos yagyas está presente, certo? No entanto, deve-se evitar o sacrifício de animais. Eu acho que isso está claro no ensinamento do Buda e no ensinamento do Cristo. Quando começam a fazer outro tipo de sacrifício, é para nutrir o desejo a partir do prana do animal morto. E aí nós estamos entrando num território de magia que não é exatamente a magia branca. Não vou entrar nesse assunto, porque não estamos dando aula de magia negra aqui. Tá certo? Então não me façam perguntas sobre esse assunto, por favor. Tá? Pois, se eu não estivesse sempre engajado incansavelmente na ação, os homens seguiriam o meu exemplo, ó filho de Prita. Certo?
Qual é o tipo de sacrifício que o brahmanismo sugere? Um sacrifício puro, que não custe vida. Hum? Mas isto sim, só de vegetais, etc., de óleos, de incenso. Não sei se isso fica claro para todos, certo? Porque senão o tipo de entidade que nós vamos atrair não serão anjos. Aí não serão os brilhantes. Esses sacrifícios atraem entidades. Eu não vou entrar nesse assunto, mas já estou avisando a você que aí estão chamando os pretas e não os, os, os mortos que estão ávidos de sensações e não os devas. Então, vocês leiam lá a literatura se quiserem, porque existem esses cascões e esses são os nomes de algumas entidades que podem ser atraídas por rituais. Mas se vocês pensarem que tipo de rituais são válidos, tem a ver com o tipo de sacrifício que é feito e o tipo de pedido que é feito. Tá? Eu acho isso óbvio, mas eu tenho percebido que hoje em dia a gente tem que falar no óbvio, porque alguns costumes ficaram tão invertidos. Enfim, eu quero dizer que Deus não precisa dessas oferendas, mas recebe elas em favor dessa gratidão e do ciclo. Os devas talvez precisem. E daí a carência disso gerar distúrbios da natureza. Hum? Pois se eu não estivesse sempre engajado incansavelmente na ação, ó homens que seguiriam os homens que seguiriam o meu exemplo, ó filho de Prita, esses mundos caíram em ruínas, ou desculpe, cairiam, é condicional, cairiam em ruínas se eu não cumprisse a ação. Quer dizer que se Deus não se manifestasse, mantendo cada átomo existente, o mundo desapareceria. É a concentração da mente divina, o Mahat, terceira proposição do proêmio da doutrina secreta, que mantém o ciclo da necessidade ou a escola da vida em movimento. Certo? Então, nós temos já uma dívida por sermos alunos da escola. Então, se ele não cumprisse o Dharma dele, o que seria do mundo? Estes mundos cairiam em ruínas se eu não cumprisse a ação. Eu seria o causador da confusão das castas e destruiria estas criaturas. Tal como o ignorante age por apego à ação, ó Bharata, do mesmo modo deve o sábio agir sem apego, desejando o bem-estar do mundo. Que nenhum homem sábio inquiete a mente de pessoas ignorantes apegadas à ação, mas sim que ele torne atrativa toda a ação agindo em harmonia comigo. Então, daí vem a definição, por exemplo, de Narada no Bhakti Sutra, que diz que a verdadeira devoção se manifesta quando todas as nossas ações são oferendadas a Deus. E a manifestação da devoção é esta, além do mais, de uma sensação de mal-estar quando esquecemos a presença de Deus, ou não oferendamos a eles as nossas ações. Todas as ações são forjadas somente pelas qualidades da natureza. Aí vem a filosofia Samkhya dos três gunas, tamas, rajas, sattva. O eu iludido pelo egoísmo pensa, eu sou o agente. A pessoa se acha e imagina que ela fez grande coisa. Vamos voltar lá para os pés do mestre?
É o último parágrafo do domínio da mente. Por quê? Porque o orgulho é um problema criado pela mente. Então, ali, parágrafo de número 37 diz: preserva a tua mente do orgulho, pois o orgulho provém somente da ignorância. O homem que não sabe pensa ser grande, pensa ter feito ou imagina ter feito esta ou aquela grande coisa. Mas o homem sábio sabe que só Deus é grande e que toda boa obra é feita somente por Deus. Tá certo? Muito bem. Todas as ações são forjadas somente pelas qualidades da natureza. O eu iludido pelo egoísmo pensa eu sou o agente, mas nós somos só a testemunha. Mas aquele que conhece a essência das divisões das qualidades e funções, ó poderosamente armado, sustentando que as qualidades movem-se em meio às qualidades. Então, tem uma nota: os gunas ou qualidades, como órgãos dos sentidos, movem-se entre os gunas como objetos dos sentidos. A leitura que se sugere é: as funções residem nas propensões. Shankaracharya diz: da classe das qualidades e da classe das ações, ou o arranjo ou relações das qualidades e ações. Que nenhum sábio se inquieta, portanto, dessa forma, mas aquele que conhece a essência das divisões, enfim, ele conclui que as qualidades movem-se em meio às qualidades, não é apegado. Aqueles iludidos com as qualidades da natureza apegam-se às funções das qualidades. O homem de conhecimento perfeito não deve perturbar o nécio cujo conhecimento é imperfeito. Entregando todas as ações a mim, com teus pensamentos, descansando no Ser Supremo, liberto da esperança e do egoísmo, e curado da febre mental, empenha-te na batalha. Aqueles que habitam eternamente neste meu ensinamento, plenos de fé e sem malícia, também estão liberados das ações. Aqueles que criticam meu ensinamento e não agem segundo ele, insensatos e iludidos. Quanto ao conhecimento total, deves saber que esses nécios estão condenados a ser destruídos. Até o homem de conhecimento comporta-se em conformidade com sua própria natureza. Os seres seguem sua natureza. De que vale reprimi-la? A afeição e a aversão pelos objetos dos sentidos moram nos sentidos. Que ninguém chegue a estar sob o domínio desses dois. Eles são os obstrutores da senda. Que enquanto eu estou apegado à matéria, eu não consigo subir para a natureza espiritual. Não sei se há necessidade de explicar isso. Se o passarinho está com os pés amarrados numa mala cheia de peso, como é que ele vai voar? O amarrado é o apego, é o laço de dependência, de desejo. Então, o voo da consciência é possível se houver desapego. Por isso dizia Jesus: orai e vigiai. A oração é para nos elevar, a vigilância é para não ficarmos apegados, para estarmos atentos às tentações da matéria.
é o que se chama de discernimento. Vairagya é desapego e discernimento corresponderia à vigilância. É melhor o nosso próprio dever, ainda que destituído de mérito, do que o dever alheio bem cumprido. Há uma tendência nossa a querer fazer o que a gente faz bem. Mas pode ser que isso já tenha sido lição aprendida. Cabe saber se nós estamos dispostos a fazer algum dever que nos vem que não é agradável, mas que nesse nós temos algo a aprender. E se nós fizermos só aquilo que nos agrada, em algum momento, me perdoem a expressão, vai dar zebra. Porque vão se acumular coisas desagradáveis que não foram feitas e que eram deveres a ser cumpridos. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Eu, de vez em quando, noto que ela me alcança. Eu deixei de fazer alguma coisa que tinha que ser feita em favor de outra que eu gosto mais de fazer. Aí eu faço de conta que estou ajudando alguém, quando, na verdade, também é verdade que eu estou ajudando, mas será que eu estou ajudando porque o outro precisa ou porque eu gosto de fazer aquela ação? E com isso eu estou fugindo de fazer o que eu tinha que ter feito. Hum? Então eu tinha uma namorada, quando era mais jovem, que ela era secretária de uma importante empresa. Ela acabava fazendo a tarefa de todo mundo dentro do departamento. E quando chegava o final do dia, e o chefe chamava ela para saber o que ela tinha feito, das tarefas que ele tinha passado para ela. O que acontecia? Ela tinha feito a tarefa dos outros, mas a dela ela não tinha cumprido. Então, isso também aparece no Aos Pés do Mestre, lá no domínio da ação. Então, esse discernimento ele tem que ser exercido a cada momento ao longo da vida, porque senão o nosso Dharma não é cumprido. Vejam o que é dito aqui no domínio da ação sobre esse assunto. Tens, porém, de cumprir o teu próprio dever, não o de outrem. Parágrafo 38, aos pés do mestre. Tens, porém, de cumprir o teu próprio dever, não o de outrem, a não ser com sua permissão e o propósito de auxiliá-lo, subentendendo, depois que eu cumprir o meu dever, eu posso ajudar os outros. Deixa que cada um execute seu próprio trabalho a seu modo, esteja sempre pronto a oferecer auxílio onde ele for necessário, mas nunca te intrometas. Para muitas pessoas, a coisa mais difícil do mundo é aprender a cuidar de seus próprios assuntos. Porém, é exatamente isso o que deves fazer. Tá certo? Faz sentido para vocês? Mesmo quando eu estou ajudando os outros, tem que haver discernimento. Primeiro, eu estou ajudando o outro ou criando dependência? Tem pessoas que inconscientemente querem a atenção do outro, então fazem por ele para receber algum elogio, algum troca afetiva, quando não até criar um meio de chantagear ou fazer cobrança, que é o que se chama, na linguagem popular, doação com garra. É um anzol. Na verdade, a pessoa está doando, mas ela quer fisgar. Hum? E aí ficam jogos
familiares, às vezes complicados, de manipulação, possessividade, ciúme, briga entre os irmãos, achaque dos pais. E é uma noseira a vida humana, porque ela é centrada na recompensa. E o que é ensinado no Bhagavad Gita é ação sem expectativa de recompensa. Esse é o tema do capítulo 3. É melhor a morte no cumprimento do nosso próprio dever. O dever alheio é cheio de perigo. Quer dizer, se é função do Kshatriya morrer em batalha, que morra em batalha, mas ele cumpriu o dever dele, virou herói, colherá talvez noutra vida. Mas se ele fugir da luta, esse é o tema da Bhagavad Gita, ele não está cumprindo o seu Dharma. E também não é o Dharma de todos fazer isto. Eu não tenho o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Isso corresponde aos kshatriya. Eles estão incumbidos pelo Estado de fazer isso. Se eu resolver fazer em meu próprio nome, isso deixou de ser cumprimento da lei e passou a ser uma paixão pessoal. Não é? Então, a ideia do dever de cada casta é uma coisa complicada na tradição hindu. O ocidental pode se revoltar com isso, mas tem a sua razão de ser dentro dessa filosofia. Minha visão pessoal é de que o problema das castas surgiu no momento em que elas se tornaram hereditárias. Mas quando é por vocação natural que cada um encontra a sua função, os dharmas aparecem. E essa é uma discussão complexa no mundo moderno, mas isso aqui é antes do Kali Yuga, era um mundo em que os valores não precisavam ser postos no papel ou no contrato. As pessoas tinham honra e cumpriam a palavra, coisa que às vezes me parece não está muito na moda hoje em dia. Eu já contei para você, acho eu, de quando meu pai disse que ia se aposentar na engenharia. Hoje eu tive uma experiência muito desagradável na obra, mas eu não vou relatar isso aqui, porque era algo a ver com isso. Funções não foram cumpridas e eu tinha dado minha palavra. E isso mexe comigo. Mas, enfim, eu fecho parênteses. O meu pai disse para mim: não consigo mais trabalhar no mundo moderno, porque eu sou do tempo do fio do bigode, não precisava de contrato. Hum. E, e aí, com 30 anos de atividade, ele aposentou-se. Eu tinha perguntado para ele: mas papai, tu gosta tanto de trabalhar, tu vais parar tão cedo? Ele tinha lá menos de 60 anos, talvez. Eu ficava com medo porque ele era hiperativo. Então, um homem hiperativo sem atividade é problema garantido, né? Mas ele me deu essa resposta e arranjou, ficou administrando os bens, fazendo as vontades da minha mãe. Não faltou atividade para ele. Mas o fato é que a frase dele nunca me saiu da memória. E é o problema quando existe muito papel para o cumprimento do dever, mas pouca disposição natural de cumprir o dever. Arjuna, porém, disse: o que é que incita o homem a pecar contra a sua vontade, ó Vashneya, como se fosse compelido por uma força? Resposta do bem-aventurado: é o desejo, é a ira originada pela qualidade do movimento rajas, que tudo consome, que tudo polui. Conhece-o como nosso inimigo aqui na Terra. Então, aqui é a causa da corrupção e de todos os males.
Assim como a fumaça envolve a chama, como o espelho é coberto pelo pó, como o âmbio envolve o embrião, assim o desejo envolve este. Representa aqui o oposto àquele ou o eterno. Alguns dizem que este significa o conhecimento, mas se refere provavelmente à parte mortal, em contraposição ao eterno. A sabedoria está envolvida por constante inimigo dos sábios em forma de desejo, que é insaciável como uma chama. Disse que os sentidos, a mente e a razão são sua sede. Envolvendo com estes a sabedoria, confunde o morador do corpo. Portanto, ó melhor dos Bharatas, dominando primeiro os sentidos, mata essa coisa pecaminosa, destruidora da sabedoria e do conhecimento. Disse que os sentidos são grandes, maior do que os sentidos é a mente, maior do que a mente é a razão ou Budi. Porém, o que é maior do que a razão é ele, o Supremo. Então, existe uma hierarquia que nem aquele da Katha Upanishad. Saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Os sentidos, diz o sábio, são os cavalos. As estradas que percorrem são os labirintos do desejo. Cada uma dessas partes tem o seu lugar e a sua atividade dentro de uma hierarquia que forma um comboio harmonioso. Se qualquer uma dessas partes usurpar ou não cumprir a sua tarefa, vai surgir o sofrimento, vai surgir a doença, vai surgir o adharma e todas as misérias da vida. Então, ele está dizendo que os sentidos têm que ser dominados pela mente, a mente pela intuição espiritual e a intuição espiritual por Deus. Traduzir em linguagem mais simples o Sutra ou Shloka 42. O 43 já é a conclusão. Assim, entendendo-o como maior do que a razão, dominando o eu com o ser, ó potentemente armado, mata o inimigo em forma de desejo difícil de vencer. E assim nós encerramos o capítulo do Yoga da Ação. Não sei se há questões que os irmãos queiram trazer. Ricardo, eu devo lhe dizer que você brilhou hoje, sabe? Foi assim maravilhosa as suas colocações, bem-vindas e altamente reflexivas, especialmente quando você toca naquela questão de você ajudar as pessoas ajudando a si mesmas. Eu achei isso bem interessante, embora eu entenda que antes de ajudar as pessoas para ajudar nós mesmos, porque não ajudar é se omitir, não é? Claro. Exato. Mas eu achei bem interessante porque nós percebemos, especialmente na área da psicologia, como é que as pessoas manipulam as outras. É justamente colocando-se subviciente aos desejos dos outros para depois cobrar aquilo que elas gostariam que fosse realizado. Isso é uma máxima na psicologia. Os psicólogos que realmente estudam a psicologia, eles têm que entender as táticas e as estratégias da manipulação e passa muito por aí. Mas eu entendo também que, vamos lá, se estamos ajudando, antes assim, né? Mas eu gostaria de passar a palavra agora, já que nós temos alguns minutinhos para encerrar, diferentemente de estar interrompendo no meio do trabalho do raciocínio do orador, se vocês gostariam de fazer alguma colocação ou alguma reflexão junto conosco. Bora lá, gente.
Timidez, vamos deixar em casa. Posso fazer uma observação? Ó, Oi, bem-vinda. boa noite a todos. Olá, professor. Então, Oi. quando o senhor falou o seguinte, nascer numa casta por hereditariedade, aí eu pensei, seria também por hereditariedade pelo karma, né? Você nasce já naquela família, né? Por isso que talvez nascer naquela casta, um Shudra, por exemplo, é por karma mesmo, não é? Com Seria certeza, por mas veja bem, hereditariedade. como os antigos não tinham universidade e tinham que aprender todo o ofício a partir dos seus pais, porque era por repetição do que os pais sabiam fazer que se educavam os filhos, se criava uma falta de mobilidade social que o mundo hoje é diferente, né? Mas, com certeza, esse era o mundo antes do Kali Yuga. Então, se nós quisermos impor esse sistema no dia moderno, talvez haja dificuldade. Se o Buda resolveu abolir as castas, é porque o tempo daquela rigidez estrutural da sociedade havia passado. Esse é o meu entender também. Acho que Platão fala sobre isso. Ou seja, que cada um deveria ser educado segundo a sua vocação. E ele diz que almas de prata podem nascer de pais de ouro e vice-versa, e assim em todas as outras possibilidades. Ou seja, Platão não dá as castas como hereditárias, mas ele dá como estágios de consciência na República. Ele fala em almas de ferro, almas de bronze, almas de prata e almas de ouro. Vai corresponder exatamente, até onde eu percebi, às quatro castas da tradição hindu. Mas a interpretação dele de como cada um deve ser educado para cumprir a sua missão é diferente do período antes do Kali Yuga, onde os karmas estavam mais entrelaçados às funções sociais, do que hoje, onde há mobilidade social e a pessoa tem que descobrir a sua vocação e sua contribuição no mundo. O que acho fica claro é que não deve haver a expectativa de que o mundo nos venha a nutrir sem que nós ofereçamos alguma retribuição. Então, se eu pegar o caso extremo da Cracolândia, as pessoas começam dando tudo pelo vício e acabam matando a mãe por mais uma dose, que é aquela que deveria ser venerada por gratidão de ter gerado a sua vida. Então, quando nós chegamos no último grau do egoísmo, que é o vício numa forma suicida, porque ali já não é um vício qualquer, não é um vício que leva à morte. E isso é um problema, porque está havendo estruturas até de narco-estados. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas nós estamos vivendo um momento muito difícil na história da humanidade. Quando o Buda falou no quinto item do Panchasila que nós não devíamos nos entorpecer, naquela época o que, que havia? Talvez álcool, nas suas diversas formas, bebida alcoólica, e mais umas três ou quatro ervas in natura lá, talvez peiote, haxixe, sei lá. Mesmo o ópio não era refinado e tudo mais. Hoje nós temos substâncias sintéticas que causam dependência na primeira dose, como o crack. Enfim, a coisa ficou tão fora de proporção. Ficar viciado na primeira dose é uma coisa absolutamente horrível. Então, eu estou tentando mostrar até que ponto nós podemos aplicar essas
é a minha intuição, né? Essas máximas ao mundo moderno. E eu não sei se é fácil, Silvia, que se eu quisesse fazer um estado védico, eu vi algumas pessoas tentarem fazer isso, como existem os Amish e outros que querem também voltar aos tempos crísticos. Aí na casa não pode ter celular, não pode ter televisão, não pode ter papel higiênico, não pode chamar um médico, porque isso é coisa moderna. Aí começamos a criar um anacronismo. Então, a minha grande questão, aqui coloco a minha ignorância exposta a vocês, é até que ponto e como nós podemos usar esse ensinamento antigo dentro das condições do mundo moderno, mas com certeza não é invertendo os valores de honra e de retribuição e de gratidão, como querem alguns virar a mesa na era de Aquário. E agora, irreverência virou qualidade. Então, eu tenho já dito aqui, me impressiono muito quando botam assim, para atrair um filme que está pelos críticos em análise, aí diz: esse filme é irreverente. É apresentado como uma qualidade. A hierarquia das funções sociais é fundamental para que o Estado permaneça em busca do bem comum. E o primeiro item que a gente nota na tragédia toda é a corrupção, quando nem com evidência de corrupção providências são tomadas. Enfim, aí nós estamos no Adharma e orando para Krishna voltar. É a hora do Avatar aparecer. E talvez exista já, de alguma forma, essa presença entre nós, mas eu acho que a função da sociedade teosófica, quando os mestres viram que a coisa estava fora do ciclo e que talvez não tivesse o momento da encarnação de um avatar tão próximo, aí isso é uma discussão que também. Aí entra a questão do instrutor do mundo e da discussão se Krishnamurti era ou não. Eu não vou entrar nesse assunto, que acho que não leva muito longe, mas quanto nós podemos assimilar o que a sociedade teosófica propõe? Eu não vou conseguir botar as 4 castas no Brasil ou na Índia, nem o Buda queria isso. Mas o que nós podemos aproveitar desse ensinamento sem ter que fugir da medicina, da tecnologia, porque tem alguns que acham que então tem que voltar aos tempos védicos ou aos tempos crísticos dos Amish, aí formam uma seita fechada. Vocês entendem que é um sonho de querer entrar no túnel do tempo? Eu tenho que continuar no século XXI. Eu não posso deixar o meu filho morrer. Eu assisti isso na Índia, já contei para vocês. Se for o karma dele, porque ele estava com febre, ele vai sobreviver à febre com ou sem médico. E se for o karma dele morrer, ele vai morrer com ou sem médico. Então, não chamem o médico. Mas isso é uma deformação do ensinamento do karma e do dharma. O dharma de um pai é tentar tudo o que ele puder, dentro do que é legalmente possível, eu suponho, para salvar seu filho. Agora, quando ele simplesmente entrega ao karma e cruza os braços, tendo ao seu alcance uma tecnologia que não é dos tempos védicos, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas tu tens toda a razão, Silvia. A pessoa nasce numa certa circunstância por causa do karma. A pergunta é, ela precisa ficar naquela circunstância? Porque no mundo antigo não seria aceitável que Abraham Lincoln se tornasse o presidente da República, sendo que ele era filho de lenhador. Ou que
sei lá, o Silvio Santos fez o que fez, começando como um camelô. Então, no mundo antigo, ele teria que ser um Shudra eternamente. Então, isso eu também não posso aceitar na era de Aquário. Mas daí a virar a mesa e quererem ser contra os militares, ser contra os empresários, ser contra, sabe, a irreverência e a falta de gratidão àquele que preparou o território para mim, ou que preserva a ordem, ou que. Isso, para mim, é uma inversão de valores. E a irreverência até aos sacerdotes que produzem essa interação com os anjos, por quê? Porque há uma onda de materialismo generalizado que acham que isso é besteira. E sem falar, eu prefiro me conter, senão eu vou extrapolar o objetivo da Bhagavad Gita. Por favor, Pepe. O Ricardo, professor, é, uma questão acho que interessante, embora não vá resolver, foi lançada uma vacina recentemente contra o uso de cocaína e crack, embora seja um paliativo, porque a questão do uso da droga é muito mais profundo do que se possa imaginar. A pessoa tenta fugir da dor, se escapar da dor e vai provocar uma outra. E nós fomos testemunhas de um irmão nosso da loja Estrela d'Alva que foi a óbito depois de uso contínuo do crack. Bem, te levei para dar extremoção no hospital, lembra? Pois é, acabou que ele foi a óbito. Enfim, mas o que eu gostaria de dizer, Beethoven foi um grande compositor e era surdo. Ele ficou surdo por uma questão é, que ocorreu de. Parece que era até hereditária, não é? Sim, mas ele levou surras do pai, segundo consta a história, e que teria o levado a lesamento do tímpano. E ele ainda assim conseguiu vencer o karma e compilou até o final a Nona Sinfonia de Beethoven, que foi uma maravilha, né? E eu acho que o nosso grande desafio é superar o karma, sair da nossa Uhum. zona de conforto, muitas vezes, que o karma nos impõe, e ou não, depende, cada karma é um, para podermos realizar o nosso Dharma. me veio assim, professor, que me veio uma coisa assim, o karma não engessa, você não É fica engessado. isso! Isso, gostei. É, Silvia, agora tu deste a nota final. Tá, resumo Parabéns, da ópera. Obrigada ao senhor pelas reflexões sempre, viu? parabéns. Incríveis. Isso indica discernimento, Silvia. Muito obrigada. Vamos concluir, então, irmãos, com uma prece. Vamos conclamar o nosso irmão Ricardo para fechar. E estaremos juntos novamente na próxima quarta-feira com o Luiz Henrique às 16h40, Ocultismo Prático, e com o nosso querido irmão também, Ricardo Lindemann, às 18 horas, com a continuidade da obra do Gita. Então, vamos observar uma posição confortável e estável, com a coluna ereta e a respiração suave e profunda. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos vocês.
Gratidão, Ricardo. Gratidão aos Abraço irmãos a que todos. propiciam e os irmãos que estão propiciando esse momento. Gratidão. Até quarta-feira que vem. Gratidão. PT, Sim? o Lauro fez uma pergunta. Eu não sei se foi respondida, que foi buscar meu filho. Pergunto. Eu tirei uma foto da pergunta para semana que vem a gente fazer para o Ricardo. Não sei se foi respondida. Já fechamos a gravação? Sim, Ricardo. Sim, Luiz. Que o Lauro fez uma pergunta no chat. Vocês responderam? Estou perguntando se a gravação já está encerrada. Quem fechou a gravação foi o próprio Ricardo. Ele que estava Ah, gravando. sim. Uhum. Tá? Ok. Não, deixa para a próxima reunião. Eu tirei uma foto Tá aqui para depois a gente, na próxima semana, poder mandar para o Ricardo, tá? Boa noite. ótimo. Perfeito. Boa noite, gente.